senhor é natural de onde, seu Avelino? De Antagorda. Antagorda. Nasceu lá e ficou até que tempo lá? Até que idade? 24. Ele nasceu em 24, ficou até... Que idade o senhor tinha quando vieram para Colomba? 3 anos. 3? 3 anos. Com 3 anos só vieram morar ali na linha Colomba e ficaram sempre ali. Aí onde o tio tem a terra. Naquela época, Antagorda não pertencia a Guaporé? Não. Não, Encantado. Encantado. É Encantado, sim. Paredão. Ah, nasceu no Paredão, né? O interior, né? É. De Antagorda. Antagorda, foi para a linha Colombo. 24 de Colombo. E da linha Colombo o senhor veio para cá? Em 41. 1941. 41 pegou por aí. Ah. Trabalhar com Totti. E quando o senhor veio para cá, o senhor iniciou direto na profissão de mecânico? Sim, sim. Direto na oficina. Direto na oficina. É. E com que idade mais ou menos o senhor lembra? Eu, 16 anos. 16 anos. E com quem que o senhor aprendeu a profissão? O Germano Dotti. João Germano Dotti. Ele era daqui? Ele era de Antônio Prado. Ele mora aqui em Guaporé. E o senhor aprendeu aqui? É, aqui com ele. Já na agência da Ford. E ali o senhor aprendeu com 16 anos de idade? 16 anos. Começou a mexer nos motores. Uhum. Que carros eram na época? Antigamente era um Ford Bigode. Ford Bigode. É. O senhor sempre trabalhou nessa profissão? Sempre. Não teve outra? Não. Sempre de mecânico. Pois é. Nem vou perguntar se o senhor gostava, porque acho que era o senhor adorava, né? Era uma paixão. O senhor sempre gostou de lidar com carros ou era só porque era profissão? Gostava? Gostava de lidar com automóveis. Até o meu patrão, que ele preguei no meu proveito. É? Preguei no meu proveito. O pai era pregueto, né? Devagar, Lento. lento, mas fazia as coisas certas. Fazia bem feito. Quem que era o dono da agência na época? O pai começou com o Dotti, né? Que era Dotti. mecânico tudo. É. Aí depois do Dotti, como é que Hermínio chegou? Adami. É, o Hermínio Adami. Até o seu Hermínio. Hermínio, Arvidor Marrón e Dotti você. Quem era o outro? Marrón. Aquele que o pai da Ledi? É. Até tem uma história do seu Hermínio, que o seu Hermínio também era mecânico. E ele largou da profissão porque foi num sábado de tarde, né? Na época que eles trabalhavam não tinha sábado, só domingo. Mas trabalhavam nem horário, era de sol a sol. E o seu Hermínio tinha terminado o sábado de tarde, tinha tomado banho, tudo. E foi um senhor com um caminhão para arrumar. E o seu Hermínio não gostou, ficou bravo com o pai que ele não ia. Aí o pai do seu Hermínio, a Dani, foi ele. E aí o seu Hermínio depois resolveu ir arrumar e não viu que o pai estava embaixo. Aí ele movimentou o caminhão e matou o pai. Aí ele largou da profissão, não quis mais saber de mecânico. Por isso que depois ele foi para o comércio, que ele tinha a loja ali onde o Júlio mora agora, era ele que morava, o seu Hermínio. E como é que é o nome da mulher dele agora? A mulher dele era a irmã da dona Hilda Fátio. Eles moraram ali e tinham uma loja depois que vendia eletrodomésticos, foi os primeiros, né? E aí o seu Hermínio saiu, aí ficou ainda o pai. E esse Dotti gostava muito do pai, ele sempre conta as histórias. Até teve oportunidade, que sempre foram representantes da Ford, teve oportunidade dele como... Aí ele passou a ser dono, né, pai? O Dotti. Sim. Ele, como dono de agência, ele podia mandar filhos estudar no exterior, mas ele não tinha filhos. Então ele queria mandar o pai. Mas aí não deu porque o pai não tinha estudo, né? E não falava inglês, naquela época, né? O pai só tinha até o quarto livro, eles diziam. Ele não estudou muito, então não teve como ir. Então a vida inteira, o seu Dotti também ficou sentido de não ter conseguido mandar o pai para se aperfeiçoar. Na Ford mesmo. Ele nunca me... Ele dizia para o pai que ele era analfabeto, mas não era burro. Porque ele fazia as coisas. E o senhor ficou chateado de não poder ter ido ou não, seu Avelino? O senhor ficou chateado? Não, Não? eu fui. Não foi para fora, pai. Quando era para ir para os Estados Unidos, que era para ir. Ali o senhor ficou sentido de não poder ir. Ficou sentido. Agora São Paulo,
A foto aquela que nós olhamos, Ana, onde está naquele álbum. Ele tem fotos de curso que ele foi fazer em São Paulo. Então, em São Paulo, ele ia sempre. Cada carro novo, cada lançamento da Ford, eles faziam o curso lá em São Paulo. E aí o pai ia sempre. Pegava assim todo o Brasil. Porque assim como o pai gostava da profissão, ele sempre se dedicou e ele fazia as coisas. Ele gostava de aprender. Então, ele, aonde ele ia, como ele tinha um interesse, os professores elogiavam o trabalho dele, gostavam dele. E muita coisa, como o pai tinha muita prática assim, do dia a dia, de estar com os carros, muita coisa os professores conversavam com ele, discutiam para ele ajudar os outros, né? Como é que foi que o senhor começou com a história do automobilismo? Que não tinha o autódromo. Não tinha. Como que foi assim? Quem que inventou? Desde o guri. É. Sempre paixão de automóvel. E assim, pai, de começar a trabalhar, de preparar os carros para a corrida. Com relação ao autódromo, assim, antes de ter, que faziam os pegas, né, rally, como que começou? Foi nas carreteiras. O senhor foi para alguma prova de carreteira? O senhor viu alguma? Eu fui. Elas passavam aqui em Guaporé? Passava em Guaporé. Até para morrer. Mas ele morreu. Uma filha cheia, foi com auto. Não deu. Aí comprou uma barata. Do barata branca. Barata 40. O senhor conhecia o Antoninho Burlamac? Conheci. Ele era piloto, né? Se matou na praia. Na praia, isso. Tem uma estátua dele lá em Capão da Canoa. Foi onde em homenagem. matou, né? Foi na corrida lá dentro, né? Lá dentro da cidade. Foi que foi um arroio na praia, com água, uma corrida. Quando passou não tinha arroio. Destruiu o canal. Quando ele passou, ele voltou, bateu no canal, voltou e matou. Depois teve vários rallies em homenagem a ele, né? Se chamava Prova Antoninho Burlamac, né? E nesse tempo já tinha alguma equipe de Guaporé? Não, ainda, né? Não tinha. Quem eram os primeiros companheiros do senhor no autódromo? Ali, quando começaram a movimentar, além do Nelson Barro. O Nelson veio depois, eu acho, ainda, né? Ou não? Foi depois. O pai começou na época das carreteiras, o pai só tinha então esse... Tinha o Dote. O Dote que ajudava o senhor nas carreteiras, que era o mecânico. Então você aprendeu com ele. Ele me mandava eu. Ele só mandava ele, tu faz. O Dote, né? Que era o mecânico que ensinou para ele. Então eu cheguei outro menino de guri ali. Tu deixa ele que ele faz por me fez. Eu era piada. Mas o senhor mexia nos carros? Eu mexia. Porque a gente conhece o automobilismo em Guaporé a partir do autódromo. Antes do autódromo, a equipe do Dr. Nelson que até o pai estava na oficina trabalhando, ele tinha consultório ali perto, né, pai? E ele sempre teve a ideia de correr do Dr. Nelson. Ele era um visionário ele via as coisas longe, né? E um sonhador grande. E fazia as coisas. Ele estava no consultório e ele assim de ficar no consultório atendendo as pessoas era um sacrifício para ele. Porque ele era de movimento. Ele atendia, ele era um médico muito bom. Dentro da profissão dele, o que ele gostava era a cirurgia. Aí ele saiu, de vez em quando ele dava os fugidinhos. Eu acho que era onde depois foi a casa do Zé Postal, né, que ele tinha um consultório. Ele estava ali, ele tinha uma acesso que ele podia sair pelos fundos, ele seguida dava as voltas aí na oficina para conversar com o pai. Aí ele foi lá conversar com o pai para montar um carro de corrida. Aí o pai achou que não, porque fazia muito tempo que tinha trabalhado na época das carreteiras, fazia muito tempo, então ele se achava incapaz de fazer, achou que não ia dar certo. Mas era na época que eles corriam de Passo Fundo a Porto Alegre e passavam por aqui. Foi a primeira Copa do Rio Grande do Sul. E como ganhei o primeiro lugar, eu e o Dote. Em que ano? O Dote era o meu chefe. Mas em que ano daí? Foi em 48, 49. Foi quando a mãe estava grávida? Não. Antes, era 47, 48 por aí. Mas então, na verdade, o senhor foi um dos pioneiros mesmo no automobilismo,
Né? Aqui em Golfinho. Que ainda está vivo, né? Porque era ele e o Doc, né? É. Aí depois que passou as carreteiras, então ele não trabalhou mais. Aí quando veio o Dr. Nelson, nos anos 60, É. ali que o Dr. Nelson foi atrás do pai de novo, aí começaram. Você se conhece, o senhor e o Nelson então se conheceram ali, porque ele trabalhava do lado. Sim, ele era médico enferrujado. Ah, sim, é verdade. E aí ele trazia o carro para ali na porta para o pai arrumar. E aí conversavam de corrida? É. E aí Conversa. ele começou. E ele já gostava ou ele começou a gostar? Ele gostava. Ele já gostava. Disse que eu falei para o Doc, tu fazia, tem que fazer para mim também. Mas não, não nessa, já estou esquecido. Eu não queria fazer. Não, tu faz. E qual foi o primeiro carro que vocês fizeram? Sim, eu sei. O Cinca 34. O senhor lembra da onde que veio esse carro? De quem que? Era do Dr. Nelson. Era dele Comprou mesmo. o carro, Era dele. Era dele. Era dele de passeio. Ele de passeio. E aí ele transformou em carro de corrida. É um Emissu, né? É mesmo. Emissu 1967. Motor V8. V8. Aí dá para montar a equipe, então o pai pegou ali na fora os mecânicos, né? Peguei o Nelson, veio o Pires, o Pepino e o Risso. Essa era a equipe. É. Eles estão aqui, ó. E esses, tu vê, na época eles não ganhavam nada. O que eles ganhavam, que eles iam a viagem, né, a hospedagem, tudo, eles acompanhavam, né, então pagavam hotel, pagavam comida, tudo, mas nada assim de, fora isso, de vez em quando eles faziam alguma janta, alguma coisa, mas trabalhavam de graça, né, no amor à camiseta. E se não fosse assim, não tinha acontecido nada, né? Não teria desenvolvido... Não teria desenvolvido e chegado no ponto que... Eu o medo de louco aí, louco. Os loucos estão aí. Começou... Aqui em Guaporé diziam. Sim, a turma de louco. Ainda bem, né, que vocês foram loucos, seu Avelino. Toda essa geração, velho, eu me chamo de velho. Velho, nós vamos embora. Vai lá. O doutor Nelson sempre chamou ele de velho. Ele considerava muito o pai, então, e o pai muito ele, eles tinham uma amizade muito grande. E mesmo assim, como pai e filho, né? E o doutor Nelson tinha confiança no pai, e o pai orientava. Até ele, o doutor Nelson sempre foi divertido, né? Sempre foi da farra. E muitas vezes o pai dava as puxadinhas nele para segurar na linha, né? Tanto que em Joaçaba, quando quis ganhar na corrida, o hotel que estava, não é que nem agora, que é apartamento, tem o banheiro no quarto, era separado. Aí de noite, eles se prepararam para sair para fazer festa, mas aí na hora que eles estavam no quarto conversando, o pai tirou a chave da porta do quarto e eles não perceberam. Aí quando eles entraram para se preparar, que iam sair, o pai deixou eles trancados. E ali ele descansou, estava bem, e saiu na disparada na frente em Joaçaba, que ele ganhou de disparada, né? Aí ele veio entusiasmado que tinha que fazer o autódromo. Aí meu pai dizia, mas Nelson, não vai dar. Vai, velho, vai. Isso que eu digo, ele estava sempre ia realizar os sonhos dele, ele estava sempre na frente, ele tinha relacionamento, tinha amizade, sabia com quem se comunicar, mas ele sempre o pai sempre incentivou. Os outros também, né? Porque depois eles tinham, como é que eles chamavam a equipe técnica, que era o pai, os mecânicos, e o Pepino era o chapeador, né? O pai, o Bidese que mora em Casca, e o Risso, os mecânicos. E o Pepino era o chapeador. Mas era o senhor que orientava Sim. o que tinha que fazer no carro. Que era o senhor que fazia os cursos, que conhecia, né? Motor freio. Estava sempre orientando. Até o motor aqui não tem pistão maior. Que tudo eu. Mudou tudo, né? Botou pistão maior, preparou para a corrida mesmo, para render mais. Era 3.000 cilindrada, não? Ou era menos? 3.000? 2.500. Ele corria na categoria de 1.000 até 3.000, né? 3.000. E muitos mecânicos das outras equipes, né? Que tinham assim, se acharam, quer dizer, tinham um preparo a mais, tudo. Eles que ficavam admirados de que a equipe do Dr. Nelson conseguia fazer o carro desenvolver mais do que ele.
que eles se achavam que eram mais preparados. E como os 4 viviam aqui, trabalhavam no serviço deles, a dedicação era fora do horário, trabalhavam na Ford, preparavam o carro e depois iam junto. E muitas vezes foram na carroceria do caminhão também, né? Ele tinha aqueles caminhão baú, e muitas vezes iam com tudo junto. Que isso era Caxias tem a possível. festa da uva. É. Bento tem a festa do vinho. Veranópolis tem a festa do maçã. Compraram para cima um autódromo. E lembra disso. Só que quem que ia acreditar? Uma cidade pequena, com dificuldades. A rua. Era no fim, era reta. De terra, né? Terra. E quem- Era a ficção de civitar. A primeira ideia, quando pensaram, o pai lembrou lá da Colomba. O campo que tem até hoje, né? O aeroporto de lá. Aí, né, que era o prefeito Otolipe, que ele sempre conta que nós estávamos juntos, na época tinha a missa das 9. Então eu, a Ana e a Júnia tínhamos ido na missa das 9, que o Dr. Nelson morava aqui onde mora o Bedinho. Nós fomos na missa e o pai estava por aí também, né? O Dr. Nelson conversando. Aí o pai disse, vamos lá no prefeito. Que o Tulipe morava lá, do lado do 1º de maio. Aí nós fomos lá no domingo de manhã, né? Depois da missa, umas 10 horas. Até foi na época de podar a parreira, que o Tulipe estava podando as parreiras. E aí eles falavam tudo, né? E aí o Tulipe disse, não, aquele não, porque ele era melhor. Tem o outro aqui, que é onde tem agora, que tinha problema por causa do carreiro, que dava o vácuo. E aí que eles começaram a fazer aqui onde está até hoje. Tem uma colégio, se é outro lugar, não. Serve lugares que servem. Então pode contar comigo, o turismo. Já foi feito. E fizeram ele em 3 meses a pista, né? De terra. Terra. Fizeram ela de terra em 3 meses, né? Na época, na primeira corrida foi colocado óleo queimado, não foi? E em frente ali onde tem os boxes, ali do lado do mato, tinha o pessoal, tinha os carros parados ali. Quando teve, eu não me lembro que demonstração foi feita, teve uma apresentação. E em frente ali onde tem os boxes, ali do lado do mato, tinha o pessoal, tinha os carros parados ali. Quando teve, eu não me lembro que demonstração foi feita, teve uma apresentação. Gente, eles subiam em cima dos carros, o verde nosso que estava aí, estava cheio de gente que os pneus encostavam no chão. E aí, como o pai estava mais envolvido lá, nós fomos com o... Sabe como é que é o melado, vocês chamavam? É o melado, né? Esse bideze. Aí nós ficamos todos ali, depois ele foi lá ajudar tudo, né? Aí nós ficamos em frente para ver, mas estava cheio de gente que precisava ver. O senhor estava na equipe, o Nelson correu, né? Mas não foi o doutor, foi o Nelson Frison. Que como o doutor Nelson estava organizando tudo, ele não podia. Ele era o diretor da prova, bem dizer. Então foi o Nelson Frison. Correu com 5 Com 5. 34. E ele saiu na frente, que ele não viu mais, ele só correu, não viu mais nada. Ele ganhou, né? Ele ganhou, deu uma disparada que ele ganhou bonito mesmo. Foi depois que o Nelson parou com o 5, vieram os Fórmula 4, né? Sim. Ele comprou onde aqueles carros? Era São Paulo. São Paulo. Mas eram usados já? Não, Ah, novo. não. Era Ford que fazia. Fora. Um motor. O Bino. Ah, o Bino. O Bino. Chassi o Bino. O Bino. Com motor de Corcel. Tudo é com sério. Então, Para o senhor era fácil de mexer. Conhecia já. até o Honesto que é um mecânico em Porto Alegre. Ele ensina para mim. Ele não precisa para quê? Então eu não queria aqui o mecânico. Depois isso ele está dizendo para mim. Tem conhecimento, né? Aí tinha duas, né? Que aí o doutor Nelson... 7 e 8. 7 e 8. É o doutor Nelson e o Zaí. O Nelson 7 e o Zaí com 8. Correram em Interlagos, né? Interlagos correu. Interlagos. Perderam. Sim, sim. Era muito... Mais tarde, o senhor estava me dizendo, aí o senhor participou com o Henrique Damo. É. O Henrique Damo era lá de Frederico. Westphalen. Fórmula 4. E aí o Damo gosta muito do pai. Quando ele vem para cá, ele sempre vem visitar. E com o Damo, eles participaram no Rio, né? No Rio.
E no Rio teve aquele... eles fazem até hoje. É o campeonato de quem troca mais rápido o pneu. E aí foi o pai e o Damo, né? Até esses tempos ele estava aqui, estava o Chico, o meu irmão, o filho dele, e estavam comentando com o Damo. Que ainda o Damo disse, bah, o velho trocou. E aí depois dependia de mim, porque assim, o mecânico troca e depois o piloto tem que dar a volta. O que faz em menos tempo ganha o troféu. Aí tudo uma gurizada nova e o pai lá trocando pneu, né? Todo mundo dizendo, esse velho, debochavam do pai, né? Aí o pai trocou, aí diz o Dambá, depois que o velho trocou, eu entrei na fórmula, e agora? Tem que ganhar, e ganharam. Uma caixa de óleo, 4 mil cruzeiros e mais não sei o quê. Só tem o troféu. Que Troféu mandaram. com essa dentro para te mostrar. Que ano mais ou menos? 80? 40. Não, pai, 70. Tá aqui, eu tenho aqui dentro de te mostrar. Você foi recente, Bacana. né? Não, foi quando o Damo corria, pai. Ah, Quando vocês começaram, eles não Não. estavam, então, eles vieram depois. quem começou, olha, com eu, Tornesto, Macron, É grande que eu torece. Michel, o Gil Roque, Stefano Bertolini, Italiano que é. Stefano Bertolini, O no aqui, campo, pai, o Cal, Mário Cal. Mário Cal, Uhum. Fregolese, que mais? Bergamini. Então, Bergamini e O Loris Pasquale estava na Lord junto. Pasquale. O Loris Pasquale, ele foi uma pessoa que sempre esteve junto apoiando. O Dr. Bergamini também. Uhum. E o Bigode, eles pode ver as fotos, eles faziam era o restaurante que tinha central, ali. né? A cantina do Bigode. Cantina do Bigode. Ali que eles faziam tudo, aí eles foram se entrosando. Era fácil fazer tudo isso e cuidar da família ou era difícil? Ah, não, metade não fácil. É, É que assim, a Assim, gente eu me lembro, acabava então. aceitando, né? sim. A gente já sabia, a Ana também acompanhou muito. A gente já sabia assim, quando tinha corrida, tu podia esquecer o pai. É. Que ele ia para o autódromo e ele ficou na diretoria muito tempo, na parte ciência técnica, né? Ele ficou muito tempo cuidando ali do abastecimento, tudo, né? O Bigode também. E ali é um fato também que o pai sempre coloca, é uma coisa assim, que na verdade é uma mágoa que ele tem. Porque ele ajudou a construir. E teve uma época que ele foi lá e não pôde entrar. Tá bem que nem a música do... Eu construí tudo, seu moço, não posso entrar. Uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Se tivesse oportunidade de fazer de novo, o senhor faria tudo de novo? Não trazeria Faria? força, assim. Que bom, então. E o que o senhor quer dizer para os guaporenses, para a juventude de Guaporé sobre o autódromo? Que valoriza mais aqui, mais a gente daqui. Que Guaporé tem um vício muito feio. Que não valoriza ninguém, não dá valor para a gente de Guaporé. Dá valoriza de fora. É tipo assim, não valoriza a gente daqui. Quando puder Guaporé, aqui tem mais pobre Guaporé, vai à frente. Enquanto não estiver assim, não vai.